Boa noite, igreja. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja cobrindo os nossos corações. Quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 21. João capítulo 21, nossa leitura será os versículos 15 até o 19. João 21, do 15 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ele disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Meus irmãos, durante todo esse mês de março, estivemos percorrendo alguns trechos selecionados do Evangelho de João, numa série a que denominamos Momentos à Mesa. E dessa leitura e dessa série, o sermão de hoje funciona meio que quase como uma cena pós-crédito, né? Nós estávamos focando aqueles momentos à mesa antes da crucificação para nos prepararmos para a Páscoa. Mas ainda no Evangelho de João, agora no último capítulo, de novo nós encontramos Jesus comendo com os discípulos. Então, quase que um momento à mesa, a mesa feita ali na beira da praia. Na verdade, hoje de manhã, reverendo Jailson pregou ali no capítulo 20, que João não menciona, mas Marcos e Lucas mencionam que eles também estavam comendo. Então, de alguma maneira, ainda estamos ao redor da mesa do Salvador. Mas o Evangelho de João, com os irmãos que são bons leitores bíblicos, certamente já repararam, o Evangelho de João é diferente dos outros evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos porque eles são escritos sob uma mesma ótica. João não. João parece, inclusive, mais interessado em trazer relatos que os demais deixaram de lado do que em repetir aquilo que os outros já tinham relatado. Por exemplo, ele afirma claramente a pré-existência do Salvador como verbo de Deus lá no seu primeiro capítulo, enquanto deixa completamente de lado as circunstâncias do nascimento e da infância de Jesus que Mateus e Lucas trazem. Ou, ele também é o único a registrar todos aqueles discursos de Jesus à beira da mesa que estudamos durante todo o mês, mas ele nada fala da própria instituição da ceia que acontecia naquela mesma noite, que Mateus, Marcos e Lucas trazem. E aqui então temos de novo essa dinâmica em ação. Ao contrário dos demais, João não menciona as palavras de Jesus comissionando os discípulos a pregarem o Evangelho por todo o mundo, como lá em Mateus 28, 19. Por outro lado, ele é o único a relatar o diálogo de Jesus com Pedro, mandando que Pedro pastoreasse suas ovelhas, como acabamos de ler.
Essa cena se passa alguns dias depois daquela terrível e maravilhosa sequência de eventos que começou com a prisão e crucificação de Jesus e que terminou com a sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia. Por isso nós não entendemos como é que agora nós vamos encontrar 7 dos 11 discípulos no velho e conhecido mar de Tiberíades, como João gosta de chamar, o que também é chamado de Mar da Galileia, o velho Mar da Galileia. Eles estão ali retomando a vida de pescaria como se nada tivesse acontecido. Parece que eles ainda não tinham entendido completamente as consequências do túmulo vazio para suas próprias vidas e ministérios e para todo o mundo. No caso de Pedro, especificamente, que toma aqui o centro da atenção de João nesse breve relato, no caso específico de Pedro, a impressão que nós temos é que havia algo ainda mais grave. O diálogo à beira-mar sugere que Pedro estava corroído pelo remorso, se sentindo terrivelmente desqualificado para o chamado que o mestre lhe fizera anos atrás, dizendo que o faria ser pescador de homens. Está lá em Lucas capítulo 4, no comecinho ainda do Evangelho de Lucas. No entanto, se Pedro pretendia distrair um pouco as ideias pescando, aquela pescaria não serviu muito para isso. Pelo contrário, ela acabou se tornando uma ilustração do seu recente fracasso. Porque diz o versículo 3, que nós não chegamos a ler no comecinho do capítulo, que naquela noite inteira de pescaria, eles não pescaram nada. Quer dizer, nem pescar homens, nem pescar peixe, Pedro. Que situação! Mas felizmente, ainda antes do romper do dia, Jesus aparece na praia e repete aquele milagre, um milagre muito parecido com aquele da pesca maravilhosa, registrado também por Lucas lá no capítulo 5, de multiplicar os peixes daqueles pescadores que tinham tido uma noite de trabalho extremamente infrutífera. E ainda os convida para comerem pão e peixe assado juntos. Então, depois de terem comido, é assim que começa o nosso trecho, no versículo 15, depois de terem comido, depois de tudo isso acontecer, Jesus chama Pedro para a importante conversa que é o centro do nosso relato. E no versículo 15, então, Jesus chama: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Quando Simão e Jesus se conheceram, Jesus pôs em Simão o nome de Pedro. E desde então, desde lá do comecinho do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, em que esse apelido é dado, desde aquele momento, essa é a primeira vez que Jesus chama Pedro pelo seu nome de família, o nome anterior ao seu chamado para ser discípulo. Simão, filho de João. Ouvir isso deve ter reforçado em Pedro a sensação que parece que está tomando o seu coração de não estar à altura da vocação de apóstolo. É como se Jesus estivesse apagando tudo que eles viveram naqueles 3 anos e fazendo com que Pedro voltasse a ser o simples Simão, filho de João. No entanto, a pergunta carrega uma pegadinha, não é mesmo? Porque, afinal de contas, como é que Simão Pedro poderia saber o quanto é que os outros discípulos, os demais discípulos, amavam ao Senhor? Você me ama mais do que eles? Como é que eu vou saber o quanto eles amam? Não tinha como saber. Mas o fato é que, dias atrás, Pedro tinha manifestado uma certeza desse tipo. Lá em Marcos 14, 29, na tradução da NVI, diz assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ele sabia que ele era mais fiel do que os outros naquele dia. Estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas como todos nós sabemos, naquela mesmíssima noite, Pedro abandonaria sim o mestre para preservar a sua própria liberdade e vida. E por certo, é a memória desse fracasso que agora impede Simão de se vangloriar do seu amor e da sua dedicação. Sim,
ele ama Jesus, mas no momento ele se sente completamente incapaz de se ver superior aos demais. E então ele se limita a confirmar, mesmo no versículo 15, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Entretanto, meio indiferente ao desconforto de Pedro, Jesus repete a pergunta mais 2 vezes, no versículo 16 e 17. Tu me amas? Tu me amas? Além do mais, ao colocar a questão, além dessa repetição, ao colocar a questão nesses termos de amar a Cristo, Jesus está evocando o maior e principal dos mandamentos, como registra Mateus no capítulo 22, versículo 37, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o principal e o primeiro dos mandamentos. Muitos intérpretes bíblicos enfatizam que no original desses versículos há 2 palavras gregas diferentes. Jesus pergunta, você me ama? Usando o verbo agapau. Mas Pedro responde, eu te amo, usando o verbo filéu. E então esses intérpretes concluem que Cristo está perguntando acerca de um amor maior, de uma forma mais elevada de amor. A NVI, inclusive, traduz esse primeiro verbo como você me ama realmente, para enfatizar essa diferença. Enquanto Pedro está se limitando a afirmar uma afeição mais terrena, eu te amo, com aquele outro verbo. Apesar dessa interpretação ser bastante popular, o fato é que Jesus e Pedro não conversavam em grego, mas em aramaico, e eu prefiro adotar uma interpretação que considero mais simples, de que João está apenas usando sinônimos para evitar a repetição de palavras, coisa que até hoje os especialistas em redação aconselham os vestibulandos, por exemplo, a evitar, né? Repetição de palavras. Aqui mesmo nesse trecho que nós estamos estudando, ele usa 2 verbos diferentes para tu sabes, 2 verbos diferentes para pastorei e até palavras diferentes para ovelhas. Então, entendendo que há apenas um jogo de palavras do próprio evangelista para melhorar a redação do seu relato, nós então nos concentramos na própria repetição e não na mudança de palavras. Nas 3 vezes, Jesus pergunta, tu me amas? E nas 3 vezes, Pedro responde afirmativamente, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E então João nota para nós que Pedro, no versículo 17, entristeceu-se por Jesus ter lhe dito isso pela 3ª vez, percebe? O problema é a repetição, é a 3ª vez que Jesus pergunta. Ou seja, a questão não é a terminologia, mas a repetição da pergunta por 3 vezes, fazendo um paralelo com a negação de Pedro. Ele negou Jesus por 3 vezes quando lhe perguntavam, és tu um dos discípulos dele? E ele respondia, não conheço esse homem. Não foi à toa a tristeza de Pedro e nem questão de palavras. E quando Jesus ainda diz assim, me amas mais do que estes outros, no versículo 15, isso nos sugere que essa conversa tão constrangedora ocorreu na presença dos demais discípulos. Estavam todos ali, sabedores do que havia acontecido no pátio do sumo sacerdote, quando Jesus negou ao Senhor, e agora presenciando Jesus perguntando 3 vezes se ele o amava. E aí poderíamos nos perguntar, por que é que Cristo, sempre tão sensível e amoroso, fez Simão reviver a sua vergonhosa atuação? E eu creio que nós podemos pensar em pelo menos 2 motivos. Em primeiro lugar, Jesus estava dando a Pedro, a Simão Pedro, uma oportunidade incrível para que ele pudesse enterrar de vez aquele Pedro, aquele Pedrão orgulhoso que se vangloriava da sua intimidade com o Mestre e do seu zelo pela fé.
Ao responder, recorrendo ao conhecimento que Cristo tinha do seu próprio coração, ele está implicitamente reconhecendo a sua própria falta ao não demonstrar na prática aquilo que suas palavras estavam expressando. Ele diz: eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, ainda que eu não tenha agido à altura disso naquele dia. Ele está ali reconhecendo a sua fraqueza em agir de acordo com as suas palavras e suas melhores intenções. Como Paulo, um outro apóstolo, reconhecerá mais tarde na sua carta aos Romanos, o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse está sempre diante de mim. Esse reconhecimento, meus irmãos, está na base daquele espírito quebrantado, daquele coração compungido e contrito, que, segundo o salmista, no Salmo 51, Deus jamais despreza. E é como o próprio Deus promete por meio do profeta Isaías: eu habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos abatidos e dos contritos. Uma promessa de Deus para aqueles que se humilham, para aqueles que têm o coração abatido e contrito, não para aqueles que estão com o coração ensoberbecido. Ou seja, ao questionar 3 vezes o amor de Pedro, Cristo estava propiciando a ele não apenas encarar suas próprias falhas, mas expô-las diante daquele que, sim, era o único que conhecia o seu coração quebrantado e contrito, e também era o único capaz de vivificá-lo novamente. Como canta Davi novamente, mencionado aqui no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Meus irmãos, a verdade é que todos nós falhamos miseravelmente em amar a Deus acima de todas as coisas, e assim transgredimos toda a lei. E de fato, não cumprimos sequer o nosso próprio padrão, pois nós falhamos até em alcançar aquilo que nós mesmos propomos para nós. Seja falhamos perante Deus, seja falhamos perante nós mesmos, seja falhando perante outros. Se somos bons em alguma coisa, somos bons apenas em nos acharmos melhores do que de fato somos. Talvez, se estivéssemos naquele cenáculo, diríamos também: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonaria. Como Pedro, então, a nossa única esperança é que o Cristo ressuscitado nos encontre a cada amanhecer, renovando a misericórdia do Senhor sobre nós e nos conduzindo ao arrependimento e nos ensinando a humildade e nos levantando novamente. Essa é a nossa única esperança. Naquela manhã, na praia do mar de Tiberíades, o Cristo ressurreto providenciou o tempo apropriado para que Simão pudesse encontrar o perdão e a restauração de que ele tanto precisava. Sim, porque em segundo lugar, com aquele questionamento triplo, Jesus estava também restaurando o ministério de Simão Pedro. João provavelmente foi o último evangelho a ser escrito, pelo menos é o que parece, por aquela dinâmica que eu mencionei no início, em que ele escolhe o que contar baseado naquilo que os outros omitiram, sugerindo que, quando ele escreve o seu evangelho, os outros 3 já estavam circulando na igreja e trazendo as informações que, portanto, ele não se preocupa em repetir. Isso nos colocaria, por exemplo, entre as décadas de 80 e 90, enquanto João está escrevendo o seu evangelho. Uma época em que já havia alguma forma de perseguição da igreja cristã pelo Império Romano.
O livro de Atos mostra apenas a perseguição da igreja pelos líderes judeus. Mas depois, o próprio Império Romano começa a assumir essa perseguição e, pelos nossos cálculos, então, João já escreve nessa época. Ou seja, muitos crentes já haviam sido martirizados sem negar o nome de Jesus, enquanto outros haviam negado o Salvador e, portanto, recebiam o desprezo da igreja. Nesse cenário, a pergunta da igreja era: como conciliar que aquele que havia negado o Senhor às vésperas da sua crucificação tivesse se tornado o líder dos apóstolos e da igreja primitiva? Como? Então, talvez esse tenha sido o motivo para João registrar esse encontro do ressurreto com os discípulos à beira-mar, para explicar para a igreja da época como era possível haver restauração para um pecado de tamanha gravidade. E então, assim como no passado Jesus já havia comissionado Simão, usando a figura do pescador de homens, usando a figura da pedra para edificar a igreja, usando a figura do mordomo portador das chaves do reino dos céus que abre e fecha, o mestre agora emprega uma nova figura, a figura do pastor das ovelhas. E aqui é importante abrir um parêntese histórico. O romanismo, a igreja romana, insiste em ver nessas passagens Cristo instituindo uma hierarquia na qual Pedro é não apenas o líder dos 12, como recebe a primazia sobre toda a igreja cristã, primazia esta que ainda por cima vai sendo herdada por todos os bispos de Roma, chamados papas, porque seriam os pais dos crentes. Isso não faz sentido por pelo menos 5 motivos, já que não temos tempo para mais outros. Em primeiro lugar, a tríplice ordem para pastorear o rebanho foi dada somente a Pedro para restaurá-lo da sua tríplice negação. Não porque ele fosse alguém de uma hierarquia superior em relação aos demais apóstolos, mas porque ele estava num momento de extremo rebaixamento. Em segundo lugar, o chamado para pescar homens e a autorização para ligar e desligar na terra foram dados não apenas para Pedro, mas também para os demais discípulos. Em Mateus 18:18, por exemplo, isso fica muito claro. Em terceiro lugar, o primeiro concílio da igreja, que ocorre em Jerusalém, relatado por Lucas lá em Atos capítulo 15, tendo Pedro presente, não foi presidido por ele, mas por Tiago, presbítero da igreja local. Em quarto lugar, há alguma evidência histórica de que Pedro exerceu seu ministério na igreja de Roma, isso é fato, mas nada existe sobre ele ter repassado a sua suposta liderança universal àqueles que o sucedessem ali na cadeira, na cátedra, no púlpito da igreja de Roma, como se fosse por algum critério ou mérito geográfico. Não há nada a respeito disso, nem na Bíblia e nem na história da igreja. E, em quinto lugar, o próprio Pedro se identifica humildemente na sua primeira carta, capítulo 5, como presbítero, escrevendo a outros presbíteros, que, como ele mesmo, deveriam pastorear o rebanho de Deus. Ou seja, a comissão que ele recebeu diretamente de Jesus, ele repassou aos presbíteros das igrejas do Novo Testamento, na mesma proporção. Então, não há motivos para vermos nesses textos, nem no que estamos examinando hoje, nem naqueles que eu mencionei, nenhum tipo de hierarquia em que Pedro assume uma posição na igreja universal, na igreja mundial, na igreja de todos os tempos, uma posição de hierarquia. Então, refutada aí a pretensão romanista da primazia do bispo de Roma, como é que então nós devemos entender essa ordem de pastorear as ovelhas? Voltando então para o nosso texto, primeiramente é interessante destacar o jogo de palavras
né? Já vimos que João gosta desses jogos de palavras. O jogo de palavras entre apacente, versículo 15 e 17, e pastorei, no versículo 16. Apacentar é um termo mais específico, significando conduzir até o pasto, ou seja, alimentar o rebanho. Já pastorear é o termo mais abrangente, que inclui não apenas alimentá-los, mas guiar o rebanho em todo o tempo, protegê-lo dos predadores, tratar suas feridas, vigiar contra salteadores. Em seguida, note também que Jesus ressalta em todas as vezes, versículo 15, 16 e 17, meus cordeiros, minhas ovelhas. O rebanho tem um único dono, que é Cristo. Simão é convocado a pastorear como representante daquele a quem as ovelhas pertencem por direito. Ele está a serviço do Senhor e dono do rebanho. As palavras do Cristo ressuscitado aqui remetem a um sermão no qual ele afirmou, lá no capítulo 10 de João, um capítulo muito conhecido, no qual ele afirmou: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Agora, ali, perante o Cristo ressurreto, ficou ainda mais claro que o rebanho é propriedade exclusiva de Cristo, porque Ele o comprou com o seu próprio sangue. O rebanho não é de Pedro, o rebanho não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, o rebanho não é do conselho, o rebanho é de Cristo, porque Ele o comprou com o seu próprio sangue, derramado na cruz, por amor às ovelhas que o Pai lhe deu. Pedro, os demais apóstolos e cada pastor e presbítero que vieram depois deles são apenas isso, servos encarregados pelo seu Senhor de cuidar e alimentar do seu rebanho, do rebanho dele. Além disso, o modo de pastorear o rebanho não é da livre escolha de cada um, mas está muito bem delimitado. Conforme o discurso de Jesus, o sermão de Jesus lá no capítulo 10, é ressoando a voz de Cristo aos ouvidos das ovelhas, que os pastores humanos poderão guiá-las, sim, por pastos verdejantes, guardá-las no vale sombrio, consolá-las nas suas dores, protegê-las dos lobos devoradores, conduzi-las pela porta da vida eterna. Mas as ovelhas ouvem a voz de Cristo, e é a Ele que elas têm que seguir. É a palavra de Cristo que alimenta a vida de Cristo nas ovelhas de Cristo. Como o próprio Pedro reconheceu certa vez, lá no capítulo 6, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Para onde as ovelhas iriam para serem alimentadas? Após restaurar de maneira tão graciosa o apóstolo que havia caído de maneira tão desastrosa, Jesus indica agora o futuro. No versículo 18 ele diz: quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Essas palavras seriam muito enigmáticas se o próprio evangelista não as explicasse para nós no versículo seguinte, 19, ele diz: Jesus estava falando sobre o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Ainda assim, o texto bíblico não nos ajuda mais do que isso, porque ele não acompanha, o Novo Testamento não acompanha a história, não narra a história de Pedro depois que ele fica velho. Mas antigas tradições cristãs afirmam que Pedro foi crucificado durante a primeira perseguição pelo Império Romano, sob o imperador Nero, em meados ali da década de 60. Portanto, como o seu mestre havia feito, ele teria que abrir muito bem os seus braços para que eles pudessem ser atados com faixas à trave que ele então carregaria até o local da sua crucificação, como era o costume
dos romanos em caso de execução por cruz, por crucificação. Então é possível que esse seja o contexto para a explicação dessa profecia de Jesus. Você vai estender as mãos e outros terão que te vestir. E você será levado para um lugar que você não queria. Mas naquele momento em que está ouvindo tudo isso, Pedro não podia imaginar que o convite de Jesus, segue-me, aí no finalzinho do versículo 19, que esse convite pudesse significar um chamado para imitar os passos do Mestre, literalmente até a morte. Ele não tinha como imaginar isso naquele momento. Porém, creio que ali, diante do Cristo ressuscitado, mesmo que ele soubesse da sua reação, mesmo que ele soubesse do significado mais profundo daquele chamado para seguir Jesus, a sua reação não seria diferente de maneira alguma. A morte não atemoriza a quem segue aquele que da morte é vencedor. A morte não atemoriza a quem segue aquele que prometeu vida eterna a todos os que entregam a Ele as suas vidas. Os leitores originais de João, por outro lado, já sabiam como é que Pedro tinha morrido. Lembra? Estamos falando de uma escrita ali pelo ano 80, 90. Pedro morreu em 60 e pouco, então eles podiam ler esse trecho e entender completamente o que é que Jesus estava dizendo. Mas agora, com esse relato de João, que somente ele traz, os leitores poderiam compreender que o fim cruel de Pedro não tinha sido resultado da mão de Deus pesando sobre o apóstolo traidor. Não, era a graça de Deus sobre o apóstolo restaurado. Um apóstolo cuja morte serviu ao fim mais exaltado que existe para a vida humana, que é terminar glorificando a Deus, glorificando o Cristo ressurreto. É claro, não há nenhuma causa mais nobre para se viver ou para se morrer, e aquilo que poderia ser uma notícia triste para qualquer outra pessoa, para Pedro foi uma notícia de alegria. Tendo ainda na sua memória aquela noite em que ele envergonhou o seu mestre, agora ele tinha no seu coração a promessa de que o seu fim seria para a glória do seu mestre. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar trazendo algumas aplicações, 5, na verdade, peço a paciência dos irmãos. Em primeiro lugar, aprendemos que a ressurreição de Cristo representou não somente a vitória dele sobre a morte, mas também a superação dos nossos pecados, falhas e quedas, e tudo aquilo que nos envergonha perante o Supremo Juiz. Eu não sei qual é o tamanho do seu pecado, nem o quanto você se desviou do propósito de Deus na sua vida, nem por quais modos você tem negado a Cristo no seu dia a dia. Mas eu sei que porque Ele ressuscitou, Pedro, eu, vocês, todos nós temos um novo recomeço, uma nova vida. Somos novas criaturas, perdoados e restaurados. Louvemos ao Cristo ressurreto, porque Ele é a fonte da nossa restauração diante de Deus. Em segundo lugar, e relacionado a isso, será que você tem alguém que falhou com você, alguém que te decepcionou enormemente, alguém que te deixou na mão quando você mais precisava? Difícil pensar em alguém que não tenha passado por isso em algum momento. Alguém, talvez, de quem você até diga: eu não tenho raiva nem nada, não guardo mágoas, só não quero por perto. Nós somos muito bons em esconder o nosso ressentimento com esse tipo de desculpa esfarrapada. Acontece que o Cristo que morreu e ressuscitou para que você fosse perdoado, lhe ordena: segue-me. E com isso, ele também está dizendo: me imite.
Perdoe como eu, restaure como eu, rompa o silêncio e a distância como eu. Não precisa ser um peixe assado à beira-mar. Quem sabe um cafezinho na padoca. Mas dê, ainda esta semana, meu irmão e minha irmã, dê o primeiro passo da restauração dos relacionamentos quebrados que você tem, em nome de Cristo. Imitemos aquele que deu a sua vida para que as nossas ofensas fossem perdoadas. Em terceiro lugar, percebemos como o nosso amor por Jesus sempre vai se manifestar de maneiras muito concretas. Na lógica de Jesus a Pedro, se você ama o bom pastor, você serve o rebanho dele. E a pergunta é, você tem servido os seus irmãos em Cristo? Você tem, por exemplo, procurado a junta diaconal para saber se há irmãos necessitados que você possa ajudar? Você tem sido generoso com as suas ofertas missionárias para que aqueles que cuidam de rebanhos distantes não precisem passar dificuldades financeiras? Você se ofereceu para dar uma força para a irmã que teve neném recentemente? Se não aproveitou a oportunidade, não se preocupe, a nossa igreja tem sempre providenciado oportunidades desse tipo. Mas você orou pelo enfermo que estava no boletim? Você fez uma visitinha ou deu uma ligadinha para aquele idoso que faz um tempo que já vem no culto? Se você ama o bom pastor, que morreu e ressuscitou por suas ovelhas, então sirva ao rebanho dele. Quarto, para você que exerce alguma liderança na igreja, nós aprendemos com esse texto, em que Pedro é restaurado, que o que quer que você faça na igreja, você não deve achar que faz mais ou melhor do que os outros. Esse tipo de comparação só serve ao nosso orgulho e não à glória do Senhor. Quer você seja pastor, presbítero, diácono, missionário, quer você faça parte de uma diretoria de uma sociedade ou de um departamento, quer você cante, toque, recepcione, faça lanche, cafezinho, não importa. Faça sempre como uma expressão do seu amor àquele que deu a sua vida para te salvar. E na verdade, quando nós fazemos assim, a maioria absoluta das nossas queixas e lamentações no ministério simplesmente perdem a razão de existir. Se você serve ao rebanho do bom pastor, faça-o por amor a ele. E uma última aplicação, desta vez para você que ainda não tem a fé em Cristo, a você que ainda não crê no Senhor Jesus. Jesus de Nazaré foi o único homem que venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos e deixando atrás de si um túmulo vazio. E os seus apóstolos entenderam que aquele era um sinal definitivo de que Jesus era o Filho de Deus encarnado, o Salvador de todo aquele que crê nele. Ele veio ao mundo para receber o castigo pelos nossos pecados, morrendo na cruz. Ele veio para vencer a morte que seria nossa em nosso lugar, nos dando a vida eterna que pertence a Ele. E como confessou Pedro, Ele conhece o coração de cada pecador, Ele conhece o seu também. Como experimentou Pedro, Ele é misericordioso com todo pecador que se aproxima dEle com o coração arrependido e contrito, humilde. Então, venha a Ele você também. Como aprendeu Pedro, Ele cuida daqueles que ouvem Sua palavra e o seguem com fé. Então, creia no Cristo ressurreto ainda hoje e seja uma ovelha do bom pastor, você também. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu rebanho. Nós vamos cantar o hino de número 266, Rude Cruz.